Olá, formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2020, ela é jornalista da rádio Band News FM. Na emissora, onde atua também como repórter, apresenta quinzenalmente a programação da noite e da madrugada. Produz e apresenta a edição diária das 6 da tarde do 123 Segundos, podcast original do Spotify, produzido pela Band News FM. É responsável pela divulgação digital e também apresenta a live A Quantas Anda. Ainda faz parte da equipe de apresentadores do podcast Pretoteca, junto com a jornalista Cíntia Martins, e é apresentadora substituta do programa O É da Coisa, ao lado do âncora Reinaldo Azevedo. O Memória Jornalismo recebe hoje a jornalista Larissa Alves. Larissa, obrigado por você ter vindo. Prazer tê-la aqui, viu? Imagina, é um prazer todo meu estar de volta aqui ao Mackenzie conversando com vocês. Você gosta de vir aqui, né? Nossa, eu adoro. Qualquer oportunidade eu venho para cá. Larissa, eu faço sempre essa pergunta para a gente começar. Por que você escolheu fazer jornalismo? Olha, essa história é longa, viu? Vou tentar resumir aqui para você. Não tem problema, temos tempo. Porque, na verdade, o jornalismo ele nem sempre foi a minha opção, né? Ele não foi a opção, a profissão do coração desde criança, como muita gente conta. Eu, na verdade, sou de outra área, me formei em técnico de edificações durante o colégio. Então, eu fiz ali lá no ensino médio, eu fiz aquele técnico de edificações junto no Instituto Federal de São Paulo. E aí eu cheguei a trabalhar na área, inclusive, eu trabalhei numa empresa de engenharia civil, né? Trabalhei como projetista durante alguns anos. E depois de um tempo nessa carreira, eu comecei a pensar, né? Será que é uma coisa que eu quero fazer para o resto da minha vida? Mas continuei. Cheguei a cursar 6 meses de engenharia civil numa universidade e ali eu tive a certeza, não, eu não quero isso. Eu acho que eu comecei a pensar que eu talvez teria outros talentos, mas ainda não tinha me descoberto como jornalista. E aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular, fiz ali, tomei várias na cabeça, cursinho como sempre, né? E nesse período de cursinho eu não conseguia, tentava arquitetura, não sei se é isso, não sei se é isso. Depois de um tempo eu comecei a parar para ouvir as pessoas também, o que elas diziam, meus amigos próximos, família, o que eles diziam sobre os meus talentos mesmo, aquilo que eu era melhor fazendo. E eu comecei a refletir sobre isso. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de me comunicar, sempre fui muito comunicativa, expansiva às vezes. E comecei a pensar, nossa, eu acho que a carreira de engenharia, de arquitetura, ali muito bastidor, talvez não seja para mim. Comecei a abrir os meus horizontes e aí foi quando eu decidi e falei, deixa eu ver então comunicação, jornalismo, RP, não sei, estava ali. E aí veio a oportunidade do Mackenzie, né? Foi o vestibular do meio do ano, inclusive, então eu falo que a minha carreira de jornalista, o começo de tudo, a escolha, foi ali junto, jornalismo e faculdade, né? A universidade, ela colaborou nessa minha decisão de fazer jornalismo, né? Porque aí teve o vestibular do meio do ano, né? Eu já tinha feito outras provas para outra faculdade, não era nem jornalismo, e eu não tinha passado, e eu falei, putz, acho que eu vou tentar agora o jornalismo no Mackenzie. Consegui, passei, tive um desempenho super bom na primeira chamada, e aí quando eu vim, aí eu falo, né, que foi cheguei no Mackenzie, eu falei, acho que aqui é meu lugar mesmo. Então, quanto mais eu conhecia o Mackenzie, mais eu me apaixonava, e foram várias situações também, porque na época eu não tinha condições de pagar a universidade, então o Mackenzie ele me deu várias oportunidades de bolsa, financiamento, então assim, várias facilidades que eu falei, acho que faz sentido não só com a minha vida, mas com aquilo que eu penso, né, sobre mundo, sobre sociedade, porque eu acho que é isso que eu gosto, né, de universidades que dão oportunidades para alunos, mesmo que não tenham ali condições de pagar. A gente sabe que o Mackenzie é uma universidade de elite, né, uma universidade ótima, paga, tem ali a mensalidade, mas ali a gente sabe que tem diversas pessoas estudando na universidade, então, e eu fui um caso desses, né? Não era uma pessoa de classe alta, enfim. Larissa, como é que você chegou ao Mackenzie? Então, o Mackenzie foi eu já sabia, já conhecia a universidade, né, por pessoas que estudaram, eu também já fui atleta no passado, acho que desde os meus 12 anos de idade, eu jogava handball, fui federada, então eu conhecia o Mackenzie também pelo esporte, né, o Mackenzie era algo que eu já conhecia pelo esporte. Então, foi uma coisa assim, eu fui conhecendo um pouco mais, já sabia de pessoas que estudavam aqui e fui conhecendo a universidade. E quando eu decidi, né, vou mudar de carreira, vou realmente mudar, foi já por conhecer um pouco do Mackenzie, da história do Mackenzie, de muitas pessoas que se formaram aqui também, que isso me fez ali decidir, né? E aquele momento foi tudo muito casadinho assim na minha vida. Eu falo que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, porque naquele momento era uma das universidades também que estavam com o vestibular aberto.
no meio do ano, e bem quando eu decidi. Então, eu falo assim, que nada na minha vida foi por acaso, nada. Então, assim, tudo foi casado e foi dando certo. Então, o Mackenzie foi por isso no começo. E aí, depois de estar aqui, eu percebi, acho que eu não teria escolha melhor para mim. E você falou das várias oportunidades, tal. Como é que foram seus anos aqui na universidade, com essas oportunidades? O que você pôde aproveitar? Olha, o Mackenzie para mim sempre foi muito importante porque foi um período da minha vida que eu precisei largar o meu trabalho que eu trabalhava como projetista. Por causa do horário. Por causa do horário do Mackenzie, que era à tarde no começo, né? Então eu não tinha como trabalhar, né? E era uma área também que eu já não queria mais exercer. Então foi um momento que eu falei assim, tá bom, já que eu não vou trabalhar, inclusive eu entrei mais tarde na faculdade, porque eu entrei aos 24 anos, eu já era mais velha do que muitas pessoas da turma, e mesmo assim isso não foi um impedimento. Eu falo assim, que eu acho que eu tive muita coragem para largar uma profissão sólida que eu já tinha para fazer o Mackenzie. E quando eu cheguei aqui, eu percebi, falei, já que eu tenho todo eu tive que largar um trabalho, enfim, eu vou me dedicar somente à faculdade. Então eu comecei a procurar coisas que a universidade me oferecia. Então eu cheguei a fazer oficinas de TV, oficina de rádio, então eu fazia tudo o que podia. Cheguei a fazer uma aula de debate, a gente se juntou para fazer ali em 2018 uma aula de debate sobre discurso de ódio, que isso depois na época eu já gostava, mas depois eu fui entender o quanto isso foi importante para mim como jornalista mesmo, de ter discutido naquele momento fervendo ali de eleição em 2018, discutir sobre discurso de ódio, né? Isso foi muito importante até hoje para mim, né? Então, eu fui aproveitando tudo que a universidade me dava. Então, tinha palestra, eu estava aqui. Vinha um jornalista de não sei aonde para vai dar uma palestra, vai conversar com os alunos, eu estava aqui. Então, assim, não tinha hora ruim para mim. Eu estava aqui desde manhã até a noite, se precisasse, porque eu falei, não, já que eu tenho esse tempo, já que eu consegui bolsa, consegui financiamento, então eu vou aproveitar tudo que a universidade tem para me dar enquanto eu não preciso trabalhar. Então, eu aproveitei tudo que eu podia aqui dentro da universidade, e isso foi o que me deu mais bagagem ainda para o mercado de trabalho. O fato de você ser mais velha, né, você falou que entrou com 24, e a média, né, dos alunos acaba sendo com 18 anos, tal, e a maioria termina com 22. Isso te incomodou de alguma maneira? Esse choque, houve algum choque de gerações ali, não? Houve. Isso me incomodou no começo, porque é como se você não se enxergasse dentro da idade ali mesmo, né? E eu não digo porque, nossa, eu era muito mais velha, porque teoricamente não, ainda jovem ali, mas eu sentia que havia uma maturidade, né? E assim, eu acho que era uma coisa também mais de mim mesmo, você fica com receio, né? Será que, né? Eu acho que eu não estou muito integrada aqui, então você fica com receio. Inclusive, atualmente teve toda essa discussão sobre etarismo, pessoas mais velhas na universidade, e eu me vi muito. Era uma diferença de 4 anos, Sim, 5 era anos, pouco, mas mesmo assim, inclusive, eu me doí muito com essa situação que aconteceu sobre etarismo atualmente, justamente por isso que eu falei, gente, eu me preocupava já na minha época, porque eu já era mais velha. Imagina uma pessoa que realmente tem uma idade muito diferente 40, no caso dela, exatamente, 40 anos. É uma pessoa muito mais velha. Então, assim, isso me doeu tanto quando eu vi essa reportagem, porque eu falei, gente, é muito difícil, a gente já não se sente tão acolhida. E eu acho que é muito da nossa cabeça também, porque acho que aqui no Mackenzie eu nunca sofri esse tipo de coisa, nunca fui excluída pela idade nem nada, mas obviamente eu sentia que eu precisava correr atrás mais rápido. Então eu não tinha tempo para perder. Na minha cabeça era isso, eu não tenho tempo para perder. Eu já larguei uma profissão, estou entrando em outra, então eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo não prestando atenção ou não participando das atividades. Então eu tentei fazer tudo o que eu podia ali para que eu me destacasse, né? Eu tinha medo que quando eu fosse entrar no mercado de trabalho a idade contaria, principalmente depois que eu fui me apaixonando ali por rádio, por TV. Então, obviamente, eu ficava com medo. Será que por eu ser mais velha, de repente não vou ser tão atrativa ali, atraente para poder fazer esse tipo de coisa? A gente pensa várias coisas, né? E, infelizmente, quem vai trabalhar principalmente com TV é uma coisa que passa pela nossa cabeça, não tem como. Eu me lembro, você sempre teve esse interesse pelo rádio, né? Foi pensando como é que vai ser a Larissa, porque para começar, você vai começar com estágio e tal, né? Você teve uma grande coragem, largar uma profissão, recomeçar e começar trabalhando ali do início mesmo de carreira. De onde vem essa paixão pelo rádio, né? Porque a gente percebe, quando eu falo paixão, a gente conversa nos bastidores sempre, né? E a gente percebe uma grande paixão sua pelo rádio. De onde vem isso?
Gente, eu adoro mesmo rádio. Eu sempre gostei muito. Eu falo que na minha adolescência eu ouvia muito rádio de música. Eu era aquela pessoa que participava dos sorteios para ganhar ingresso para show. Sempre gostei muito de rock, então eu sempre queria ganhar os ingressos, né? Não tinha ali como comprar muitos ingressos e a minha mãe também não deixava eu ir. Mas eu queria ganhar ingresso. Então eu participava, então eu sempre gostei dessa interação. Rádio com a pessoa que estava ouvindo ali, com os ouvintes. E eu sempre fui uma ouvinte muito fiel, de pedir música, né? De participar, de querer ir atrás. As rádios falavam assim, a gente vai estar em tal lugar, com a van, para ganhar adesivo, eu queria ir lá. Então, assim, eu sempre achei muito interessante esse relacionamento dos radialistas ali, enfim, dos apresentadores com os ouvintes. Eu estava do outro lado, né, naquela época, e eu achava maravilhoso. Então, eu sempre fui apaixonada por rádio. Mas a rádio, para a minha profissão mesmo, foi uma coisa que veio o start na faculdade mesmo, porque acho que quando eu entrei no jornalismo, eu pensava, eu quero fazer alguma coisa relacionada assim à TV. Eu pensava principalmente em TV e também pensava em coisas que, em revista era uma coisa que eu pensava muito, porque eu gostava. Cheguei a fazer trabalhos de revista também no Mackenzie, foi muito interessante, eu gostei muito a parte de edição, de fazer ali a diagramação. Mas o rádio, ele entrou assim, aquele start quando eu tive as primeiras aulas de rádio. Então, assim, eu uni já o meu amor como ouvinte para agora pensar, então eu posso estar lá, do outro lado. E isso começou a me despertar muito forte e unir a coisa que eu já gostava com aquilo que eu poderia fazer, né? Então, acho que foi crucial quando eu comecei a ter aulas de rádio, principalmente aulas práticas também na universidade. Além da aula prática de rádio e tal, teve algumas outras disciplinas que chamaram mais atenção, eu falo assim, até para a sua formação. A gente vai entrar nesse assunto ainda. Você está trabalhando hoje praticamente num programa que trata quase 100% de política. Algumas outras disciplinas te ajudaram nessa formação? Com certeza, com certeza. Principalmente a parte de política, eu digo, né? Eu sempre era meio controversa na faculdade, eu sempre gostei de fazer esse papel. E muita gente acho que hoje deve pensar e lembrar de mim e falar assim, nossa, você achava essas coisas? Mas não necessariamente eu achava, mas eu sempre quis fazer aquele papel de ser a pessoa controversa. Então, se todo mundo acha isso, não, eu quero achar diferente, eu quero pensar para a gente poder discutir. Então, eu gostava sempre de provocar as pessoas. E contra a maré. Exatamente. Mas era uma provocação. E depois de um tempo, até puxando da outra sua pergunta sobre eu ser mais velha e tudo mais, depois de um tempo eu assumi esse papel de que eu era mais velha, de que eu era, às vezes, talvez mais madura muitas vezes, né? Muitas vezes não, mas e também assumi esse papel de, agora eu sou assim, então vamos lá. Então eu batia de frente, queria ser controversa, queria trazer outras discussões para que a gente não ficasse na mesmice. E eu acho que eu aprendi muito com isso. Discussões com professores, eu tive altos embates com professores na época, mas muito queridos. Hoje a gente se segue no Instagram, nas redes sociais, LinkedIn, enfim. Mas eu tive, acho que muita gente lembrando, talvez pense, nossa, você pensava certas coisas? Não necessariamente, mas você não me conhecia o suficiente para saber que eu estava ali só fazendo uma provocação. Então, com certeza, outras matérias me ajudaram muito, principalmente nesses debates políticos. Na época que eu estava me formando ali, né, na faculdade ainda, foi quando começou muito forte esse debate político, principalmente em 2017, 2018, né? Então, acho que isso foi muito importante para mim, essas discussões, a roda de debate de discurso de ódio também, que era um braço de uma das matérias que a gente tinha aqui. Português também, claro, muito interessante. Para a minha profissão também foi muito importante cinema, até hoje. A parte de cinema eu trabalho, faço coisas muito culturais na minha profissão hoje, no meu trabalho. E cinema é uma das situações ali, das áreas que a gente trata muito na rádio também. Então, quando precisa, quando tem, eu tô lá. Então, assim, eu acho que não foi só a rádio. Foram muitas disciplinas ali que foram ajudando para o meu crescimento, para o meu conhecimento, para o que hoje eu exerço no mercado de trabalho. Larissa, o diploma, a falta da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão nunca te incomodou? Quer dizer, vou fazer a faculdade, mas o diploma, não preciso do diploma para exercer o jornalismo? Não te incomodou isso? Olha, isso não é uma coisa assim que eu digo assim, me incomoda, mas eu acho que se a pessoa realmente quer exercer a profissão, ela sabe que ela vai precisar.
E não pelo diploma em si, sabe? Ela precisa passar Ela precisa por um passar curso por todo esse universitário. processo. Ela precisa passar por esse processo. Não dá. Hoje eu tenho uma dimensão maior disso, porque eu já passei por período de estágio, hoje já sou efetivada, enfim. E a gente recebe muitos estagiários, inclusive lá na rádio, eu sou uma das pessoas que recebem ali estagiários. Gosto de tentar começar a passar coisas no começo ali do que eu tive que viver já. E a gente percebe o quanto é importante. Não dá, entendeu? Hoje não dá para certas coisas, principalmente hard news, não dá para a pessoa chegar crua. Ela precisa de uma universidade, ela precisa de um diploma. O diploma, ele não é só um papel. Né? Muita gente fala assim, mas é só um papel, a gente aprende na vida. Não, a gente aprende muita coisa na universidade e a gente não pode chegar cru. Eu tenho certeza que mesmo eu tendo muitas facilidades e muitas coisas que eu já tinha na vida, né? Que não foi nem só a faculdade, mas eu já tinha de habilidades minhas, eu moldei tudo isso na faculdade. Foi muito importante, porque você vê pessoas chegando já com uma certa bagagem, você só molda quando um estagiário chega no mercado de trabalho. O problema é se a pessoa chegar, ela não saber nada. Você precisa minimamente saber o que é um lead, para você começar a escrever um texto, né? Senão você vai fazer uma redação do Enem, né? A pessoa fala, faz uma matéria para mim, a pessoa vai começar a fazer uma redação do Enem, porque foi aquilo que ela teve. Então, assim, é importante que as pessoas tenham isso em mente, que você não pode pular processos. E a faculdade é um processo que não pode ser pulado. E principalmente no jornalismo, ainda que essa questão de diploma ou não, você precisa do processo, você não pode chegar cru, totalmente cru nos lugares. E não adianta você falar, é porque eu gosto, eu sempre li muito jornal, eu sempre fiz isso, não importa. É diferente quando você é o ouvinte, quando você é o leitor, e é diferente quando você é a pessoa que vai produzir o texto, quando você é a pessoa que vai apresentar a rádio, é diferente, não é a mesma coisa. Então, assim, eu falo, principalmente em relação à rádio, eu era ouvinte, eu tinha uma percepção. Hoje, como apresentadora, hoje, do outro lado, você tem outra percepção. Você tem coisas que você jamais imaginaria que devia fazer antes de você realmente estar ali, antes de você aprender. E a faculdade, ela dá esse processo, pra gente não chegar cru, porque, gente, chegar cru é complicado. Pode ser que dê certo, mas o caminho vai ser muito mais árduo. Larissa, bom, você está no rádio há um certo tempo, quer dizer, a sua carreira basicamente é no rádio. Queria saber dessa história, você entrou na faculdade já com a questão do podcast, e agora o podcast ficou mais firme. Há uma grande diferença, o podcast é rádio, o podcast é um arquivo em áudio, como é que você classifica o podcast? Porque alguns programas de TV viram podcast, uma matéria que acaba de terminar num determinado telejornalismo, veja o podcast, como é que você definiria isso? Olha, o podcast, sem sombra de dúvida, ele é rádio também. Você falou sobre matérias que terminam de ir ao ar, já vai para o podcast. A gente faz muito isso lá na rádio. A gente apresenta programas especiais, sei lá, de 1 hora, e aí depois a gente corta ali, edita e coloca e já sobe para o Spotify, para o podcast ali, para os agregadores. Então, sim, com certeza é um braço. E eu falo assim que não é só rádio, o podcast não é só rádio. Até porque o podcast também tem imagem. O podcast também é feito ao vivo, não é só programa gravado, não é só entrevista gravada, bate-papo, enfim. Então, eu acho que o podcast, ele é definido assim, ele é jornalismo também, é uma forma de fazer jornalismo também, né? Dependendo ali do que você vai tratar, de qual assunto vai ser, né? Obviamente. Mas o podcast hoje, ele é muito importante. Eu falo que isso é uma das coisas que eu mais vi mudando desde quando eu me formei. Até agora, o que eu mais vi crescendo foi exatamente isso, a mudança que teve no jornalismo. Teve um boom de podcast, assim, que é inacreditável. Quando eu cheguei na rádio, a gente tinha alguns podcasts, mas eram podcasts ainda pequenos. A gente pegava esporádicos, a gente pegava certos colunistas e subia ali, chamava de podcast. Hoje a gente tem muitos podcasts, inclusive o 123 Segundos, que é do Spotify, né, e a gente produz da Band News FM, e é um podcast que é um dos mais ouvidos de notícias hoje no Brasil. A gente procura lá nos top episódios, ele está sempre ali, pelo menos ele aparece entre os tops, cada episódio do dia, enfim. Então, a gente vai vendo como é importante esse crescimento, né? E eu falo que não só o podcast em si, mas o como digital, ele também está muito presente. Isso é uma coisa que eu também percebi muito. O digital, ele cresceu demais. Eu tive a oportunidade de estar no comecinho do digital da Band News FM. Quando eu cheguei, estava ali naquele início, mas a gente ainda não tinha tanta identidade ainda
ainda visual, tanta identidade de como seriam nas redes, e eu participei ali de vários desses processos, criando arte. Então, olha aí, eu falo da universidade do processo, você aprender a mexer em certos programas que você talvez não tenha ideia que você vai realmente mexer, você fala, nossa, eu estou mexendo em certos programas, fazendo arte para podcast Capinha, pensando, vai ser quando, como que vai ser a descrição, como que vai ser o nome. Então, assim, se você for pensar, o digital, ele hoje ele não tem como a gente desvincular o digital do jornalismo mais. Até mesmo a rádio, a gente entra na rádio, entra com imagem. Então, não existe rádio só, eu não vou me arrumar, eu não vou aparecer, tá tudo certo. Eu não gosto de aparecer, você vai ter que aparecer. Então, a rádio, a gente vai fazer qualquer cobertura, entra por Skype, entra por Skype. Então, assim, você precisa estar pronto, né? Então, eu falo não só do podcast em si, mas o digital como um todo, ele hoje é muito presente no jornalismo, e eu chamo de jornalismo. Para mim, é um braço do jornalismo, é um fazer jornalismo também, o podcast. Falando em aparecer, hoje você está apresentando nos programas, eu considero um dos programas de maior audiência no horário, né, a partir das 6 da tarde às 7h20, e um dos programas mais polêmicos, até porque o próprio apresentador traz uma polêmica em si, que é o Reinaldo Azevedo. Como é que é apresentar esse programa? Como é que é acompanhar? Porque você vai na internet, você tem gente contra, gente a favor, aquilo explode o tempo todo. Como é que é é muito tenso essa 1h20 de programa? Olha, eu vou dizer que no começo era muito tenso mesmo, eu ficava nervosa, porque é muita exposição ali, né? Não são só as pessoas ali ouvindo, pessoas que gostam, tem muita, como você mesmo disse, tem muitos haters ali, né? São as pessoas que odeiam e mandam mensagens e ficam assim, enfurecidas, dependendo do assunto. E não só isso, tem ministros ouvindo, né? Presidente estava ouvindo um dia desses, então assim, mandam mensagens depois pro apresentador, para o Reinaldo, que estão ouvindo o programa. Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande, porque tem muita visibilidade, né? A gente bate quase todos os dias ali, simultâneo, mais quase 50, 100 mil visualizações ali simultânea, né? Então, a audiência é muito alta, muita visibilidade, então isso causa um certo nervosismo, com certeza. Mas, assim, depois que você se acostuma, você começa a ficar mais leve, né? Você começa a ficar mais leve e entrar ali no que é o É da Coisa, né? O É da Coisa é um grande acontecimento, eu enxergo o É da Coisa dessa forma, é um grande acontecimento. É ali onde realmente você vai ouvir a opinião de uma pessoa, e não só a opinião, mas uma explicação sobre o que está acontecendo. Então, eu falo que eu, hoje, como jornalista, estou aprendendo muito em estar no É da Coisa, porque a gente tem ali a nossa participação, né, de fazer a leitura das retrancas, participar ali, né, dos textos, mas quando o apresentador está falando é onde a gente aprende mais também sobre o assunto, a gente vai desmembrar ali, explicar o que está acontecendo. Então, é muito importante para nós, como jornalistas, acompanhar, né, principalmente eu que estou tendo essa oportunidade de estar lá na bancada. Então, eu estou aprendendo muito, mas com certeza dá muito nervosismo. Olha como foi importante as suas aulas de política, por com exemplo. Certeza. Com certeza, de extrema importância, porque você tem você está por dentro, né, obviamente, você precisa estar por dentro para saber quem são as pessoas, saber do que está se tratando. Si, né? Exatamente, você precisa estar ali, por mais que seja o Reinaldo Azevedo a figura mais importante, você está ali, né, na bancada, dividindo aquele espaço, né? Então você precisa estar preparado, pronto, você precisa minimamente dominar o noticiário. Então é de extrema importância, é muito, muito bom, só que realmente a parte do nervosismo pega por você pensar no tamanho desse programa. Da né? responsabilidade. Da responsabilidade, visibilidade imensa. Ao término do programa, na sequência, entra o Jornal da Band, que está passando na TV Bandeirantes, ou seja, ele vai para o rádio, né? Não é uma experiência nova, algumas emissoras já faziam isso. Você acha que é uma tendência essa fusão? E dá para fazer, já que você mesmo explicou que agora o rádio tem imagem e você tem que estar pronto para aparecer no rádio, tem que estar preparado, tem que estar apresentável no rádio. Você acha que isso é uma... Ou serão ainda poucas experiências
essa questão? Acho que a Band News faz isso também, a Band News TV, né, de juntar um pouquinho. Qual a tua visão disso? Eu acho que isso, na verdade, vai ficar cada vez maior, essa integração, né? A gente, hoje, eu falo pela Rádio Band News FM, né? Mas, na verdade, acho que muitas rádios aí estão fazendo a mesma coisa, né? A gente, muitas vezes, sei lá, entrou um ministro da Educação para falar alguma coisa, ou entrou o ministro da Fazenda, ali, Fernando Haddad, para falar alguma coisa, e os repórteres da Band News TV estão lá acompanhando. Então, eles estão lá com um link, alguma coisa, e a Band News FM está sem o link. O que a gente faz? Na hora, a gente sobe o canalzinho do Band News TV, ó, a gente vai fazer simultâneo agora aqui, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora para vocês. Enfim, então, é tudo muito integrado. Tanto que lá na mesa mesmo da Band News FM tem os canaizinhos ali, ó, Band News TV ou Band TV, né, para justamente a gente fazer essa integração. A ideia é que isso aconteça cada vez mais. Tanto para a gente como rádio, eu às vezes saio para fazer cobertura e aí enquanto você está lá, alguém te manda mensagem. Você pode entrar aqui rapidinho para o Band News TV para a gente? Só para dar só um flash rapidinho? Posso, claro. Então você tem que estar sempre preparado. E eu acho que isso cada vez mais vai crescer, cada vez mais, de você ver programas que estão ali no rádio, na TV ao mesmo tempo, porque é você dando a facilidade ali para as pessoas que estão acompanhando de assistirem e acompanhar em todos os lugares. Você faz praticamente tudo com o celular, né? Sim, exatamente. A gente sai literalmente com o celular, um tripé, o equipamento ali, o microfone, o equipamentozinho só para você conectar na rede lá, direto na Band e tudo mais, e pronto, você faz a reportagem sozinho, você faz os links ao vivo sozinho, então assim, você consegue entrar para qualquer lugar. A gente é muito autônomo, né? Falo. Larissa, valeu a pena trocar de profissão? Valeu a pena fazer jornalismo? Nossa, e como? E como? Eu falo que hoje eu sou realizada, assim, eu acho que eu tenho muito ainda a caminhar, eu tenho certeza que eu tenho muito ainda mais conquistas, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui muito otimista, mas eu acho que hoje eu falo com muita certeza, eu sou realizada na profissão e eu fico muito feliz que eu tive essa coragem de mudar. E é o que eu falo para muita gente que às vezes está com aquela dúvida, não está se sentindo bem, não estou gostando, mas continua ali, fica tentando bater cabeça. Eu falo, tenha coragem e vai fazer o que você realmente quer. Independente de dinheiro, independente de como vai ser o retorno financeiro ali para você, ou de quantas horas, mais horas ou menos horas você vai trabalhar, o importante é que você faça alguma coisa que realmente faça sentido para você. E que você tenha talentos, porque a gente pensa muito isso. Tem muita gente quebrando a cabeça em lugares que você fala assim, tá, aqui eu sou mediano, mas eu posso ser muito mais. Então eu acho que eu vi assim, eu falei, eu poderia ser uma boa arquiteta? Poderia. Mas eu acho que eu nunca iria me destacar ali dentro da minha profissão como arquiteto ou como engenharia civil, enfim. Era uma coisa que eu fazia ali, totalmente na média, não tinha muito destaque em nada. Cumprindo tabela. Exatamente, cumprindo a minha função, indo para minha casa. Mas assim, hoje no jornalismo eu vejo que, para mim, é um desafio diário. Então, eu preciso o tempo todo me provar, mas não se provar de uma forma ruim, assim. Não, é um se provar de tipo assim, olha, eu realmente consigo fazer, eu realmente vou, não, pode me dar que eu vou, pode me dar esse desafio que eu vou. Você consegue entrar para tal, consigo. Você consegue entregar tal coisa, consigo. Você vai tentando, você vai se desafiando. E eu percebo que eu tenho talento para isso. Então, que todo mundo, eu gostaria que todo mundo tivesse esse feeling de, tipo, vai para onde você realmente tem algum talento, que você consiga se destacar, porque é assim que a gente tem bons jornalistas, bons médicos, bons advogados, pessoas que realmente, minimamente gostam do que fazem. Obviamente que, eu falo, né, o prazer mesmo é quando a gente está em casa descansando, viajando, fazendo alguma coisa prazerosa, claro, né, a gente trabalha também para isso, mas que o seu trabalho também não seja um fardo, né, que a sua profissão, a sua escolha de carreira não seja um fardo, que seja algo que você realmente tenha prazer em fazer, porque você vai fazer bem feito, você realmente vai conseguir se destacar. Que bom, e que bom saber que a gente de alguma forma participou desse processo, participou da sua formação. Fico muito feliz de saber que você conseguiu encontrar no jornalismo algo que você não tinha encontrado na profissão anterior e que você gosta. Larissa, te admiro muito, desejo muito sucesso para você. Obrigada. Seja na Band News, seja no rádio, seja na TV. Eu acho que daqui a pouco você vai para a TV também. Queria agradecer demais cedido esse tempinho para bater esse papo comigo. É um prazer revê-la aqui na universidade, viu? A honra é toda minha. É sempre muito bom voltar para esse lugar que vai ser para sempre assim minha casa. Vai ser um lugar que eu sempre vou olhar com muito carinho, com muito afeto e com muita gratidão, acima de tudo, porque eu acho que tudo isso fez parte tudo que eu tenho hoje
o começo da conquista foi ali, no Mackenzie, foi desde quando eu decidi vir, foi toda a integração, foi todo o relacionamento com professores, continuar tendo esse relacionamento mesmo depois que sair, a gente fala o mackenzista é para sempre mesmo, né? E ter essa relação com os professores é sempre muito importante. Então eu agradeço demais, a honra é minha de poder participar aqui com você. Obrigada. Obrigado, Larissa. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.